before you find your way. So take a chance and play your part. Sejam bem-vindos a mais uma live da Hope Neuropsiquiatria. E aí, tudo bem, Luiz? Olá. Luiz? Estamos online. Estão me ouvindo? Perfeitamente. E aí, pessoal, bom, é um prazer estar conectando profissionais que eu admiro muito. Um é o Dr. José Beck, né? Está aí em frente ao Residencial Monte Castelo e aceitou, então, participar dessa live conosco para debater um pouquinho, então, como proceder, o desafio, né, no momento de então, encarar uma situação de possível institucionalização. Junto conosco para levar essa conversa aí, como sempre, o Fernando, né, faz parte da Hope, um queridão. E, bom, Fernando, para lá, passo a bola para... Vocês estão me escutando bem? Escuto. Você está travado para mim. Um pouco cortado. Bom, Fernando, acho... José, tá me ouvindo? Nossa, acho que a nossa internet está bem ruim hoje. Acredito que o Fernando tenha caído. Vou pedir para ele entrar com o 4G dele. Mas então vou começar a conversar contigo, Nico. O Fernando está em São Paulo. Ele está participando de um evento em São Paulo. E a gente imaginou que a internet dele pudesse vir a dar problema lá no hotel em que ele se encontra. Bom, a ideia de hoje, então, é a gente poder ter um papo bastante informal sobre essa situação. E eu queria começar, o Fernando voltou aí, mas vou fazer a primeira pergunta que eu separado para fazer, Nicolete. Como é que acontece o contato entre as famílias e o residencial de vocês, né? Conta um pouquinho da experiência no Monte Castelo, né? Se essas decisões de institucionalizar o paciente já ocorrem, elas já vêm prontas, ou se vocês participam do processo, e como geralmente isso costuma ocorrer? Na verdade, a nossa instituição, né, classificada como uma instituição de longa permanência para idosos, ela procura ter um contato muito íntimo com as famílias. E as famílias que nos procuram estão vivendo uma situação muito delicada. Esse é um contexto em que a gente aparece como um apoio. Lembrando que tanto a nossa Constituição quanto o próprio Estatuto do Idoso ainda priorizam o cuidado do idoso em regime domiciliar próximo da família, mas a gente sabe que na prática muitas famílias acabam chegando num limite de esgotamento, seja ele físico, psíquico. Então, as famílias, na maior parte das vezes, já chegam na nossa instituição numa situação limítrofe de tá pesando, botando na balança os benefícios e os riscos de manter esse cuidado em regime domiciliar. Eu, como médico de família, especialista em geriatria e agora concluindo uma segunda especialização em cuidados paliativos, eu faço muito atendimento domiciliar. Eu tenho pacientes que eu mantenho em regime domiciliar e muitas vezes a gente tem que ter essa percepção de que tem um limite, e cada família tem o seu limite para manter esse cuidado em domicílio, mantendo a segurança do paciente e, eventualmente,
cuidando para que o cuidador, que às vezes acaba ficando negligenciado, também não entre no que a gente chama de burnout, que é o esgotamento físico e psíquico decorrente do cuidado. Tem algumas estimativas que falam que um cuidador exclusivo, em domicílio, despende em torno de 450 horas mês para o cuidado de um paciente dependente. Isso representa em torno de 15 horas por dia. É uma jornada de trabalho estafante. Então, isso ao longo de meses e anos, que é o prognóstico, às vezes, de um quadro demencial, acaba chegando num limite. E a própria condição do paciente que vai se deteriorando vai necessitando de intervenções de outros profissionais. Então, é muito difícil gerenciar isso no regime domiciliar a partir de um determinado momento. Tem famílias que conseguem, mas há um custo muito alto. Eu não estou falando nem só de custo financeiro, estou falando de custo emocional, de disponibilidade afetiva. Bom, o Fernando teve essa experiência, né, de cuidar da avó Nilva. Exatamente. E já vou te perguntar também, doutor Nicoletti, quando as famílias, porque eu também passei por esse momento em que eu comecei a considerar um residencial. Minha avó ela não chegou no estágio em que ela de fato precisaria. Nós estávamos começando a considerar dentro da família, pensando na ideia, e ela veio a falecer de uma infecção urinária fortíssima, em decorrência de uma infecção urinária. Então eu queria te perguntar porque a minha avó ela não tinha condições de tomar decisões por conta própria naquele momento. Então era muito difícil incluí-la nessa conversa. Ela já não estava nesse estágio. Acho que a gente perdeu o timing de perguntar para ela, vó, no caso de um residencial geriátrico, o que a senhora gostaria que houvesse lá? Como que a senhora gostaria de ser tratada lá? É uma possibilidade que a senhora cogita ou não? Você consegue visualizar essas famílias? Tu também tem uma experiência no exterior, também tiveste uma experiência no exterior. Tu sabe que funciona um pouquinho diferente, né? Tu vê as famílias incluindo essas pessoas diagnosticadas com demência no Brasil na tomada de decisões que vão influenciar a vida delas, ou você acha que essa não é uma discussão feita? No nosso contexto é pouco usual, né? Falasse agora, eu tive morando um tempo na Alemanha e lá eu vi famílias que tinham já isso muito definido, e a dinâmica familiar, né, em alguns países europeus, ela tem esse funcionamento. Os filhos saem mais cedo de casa, os pais que ficam, digamos, com o ninho vazio mais precoce, eles conseguem se organizar para participar ativamente dessa tomada de decisão. No Brasil, isso socialmente não é a regra. As pessoas costumam cuidar em casa até o limite, até o seu limite, né? Cada família tem o seu limite. E aí, nesse contexto, a gente tenta sempre fazer com que o paciente participe do processo decisório, tentando manter a autonomia dele pelo maior tempo possível. Grande parte dos pacientes chega para a gente já numa condição de não conseguir efetivamente se manifestar a respeito. E aí, nesse contexto, a gente acolhe uma demanda que é muito mais da família do que do próprio hóspede, né? As famílias tentaram mantê-lo em casa, e isso é uma coisa que às vezes envolve muita culpa. As pessoas ficam com uma sensação de frustração grande por não darem mais conta do cuidado, e aí a família toda entra num processo de estresse, e aí cada família com sua particularidade, eventualmente o cônjuge de um paciente demenciado, nos casos em que o paciente masculino, a mulher, tem muito essa coisa de como é que eu vou delegar o cuidado para alguém? A velha máxima aquela, na saúde e na doença. Então, assim, qual é o limite disso? A gente tem que ter muita sensibilidade para, quando recebe as pessoas, entender o papel daquela pessoa dentro da família e saber como é que cada filho se posiciona em relação àquilo. Cada membro da família, de certa forma, vive o seu luto particular em relação à institucionalização, que soa para as pessoas como uma derrota. Assim, bom, a gente tentou, mas não deu. Então, tem que ter muita sensibilidade para perceber isso. E se o paciente tem capacidade de participar, a gente sempre tenta incluir ele nessa tomada de decisão. Muitos têm medo de abordar a questão porque a geração que costuma vir para instituições
octogenários, nonagenários, são de uma geração que tem um estigma muito forte nas instituições. Isso vem do histórico das instituições asilares no nosso país, que eram instituições muitas vezes filantrópicas, que acabavam acolhendo pessoas que não tinham família. Então isso gera a geração mais antiga vê as instituições como asilos, que são sinônimos de abandono. E o nosso trabalho, na verdade, é desmistificar isso, quebrar esse preconceito que existe em relação às instituições, mostrando que elas são aliadas da família, que elas entram no momento em que a família esgotou a sua possibilidade de recursos técnicos e emocionais de lidar com a situação e está ali para dar um suporte. E a gente costuma fazer isso de uma forma muito, muito sutil, assim. A gente acolhe, recebe o hóspede e faz questão de partilhar as decisões e fazer a tomada de decisão sempre de forma compartilhada, assim, para que a família se sinta incluída nesse processo. Você mencionou que as famílias elas acabam se levando ao extremo, né, ao limite do cuidado, antes de procurar por um residencial geriátrico. E a gente tem o ser humano, acho, né, doutor Nicoletti, ele tem essa mania quase patológica de buscar pelo controle de tudo, né? Então, busca-se evitar a morte a todo custo, centralizar os cuidados o máximo possível, e nesse processo, tanto de um lado quanto de outro, a gente acaba gerando sofrimento, né, para o paciente e para a família. Você falou a palavra limite. Essa palavra para mim é muito emblemática, porque o título da nossa live, o próprio título, ele é a pergunta de $1 milhão, né? Quando é a hora certa de mudar de endereço, de procurar por um residencial geriátrico? Você acha que dentro desse contexto todo que tu colocaste, o estigma no Brasil de um residencial ainda está muito enraizado, ainda é uma dificuldade muito grande para demarcar esses limites? Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, assim. A gente tenta implementar um modelo de institucionalização ou de procura por recursos de saúde na terceira idade, baseado em modelos estrangeiros, e isso nem sempre funciona. Então, a gente tem que entender que as pessoas, na maior parte das vezes, não buscam ativamente esse recurso. A gente acaba fazendo esse papel de mediador e culturalmente a gente tem que entender que as famílias, cada uma tem o seu limite, né? Como tu disse, não tem receita de bolo. A gente tem que botar numa balança. E é engraçado porque a gente tem experiências assim, quando o Luiz me perguntou em relação a como é que se dá esse processo na prática, tem famílias que vêm nos procurar, conversam, olham a casa, avaliam, levam a proposta e aí retornam um ano e meio depois. E ainda não era o limite. Exato. E cada um tem que saber. E é muito importante a gente deixar as pessoas confortáveis para que elas amadureçam isso. Todos os processos, esses processos difíceis, eles têm que ser construídos e, de preferência, construídos em conjunto. Porque os problemas, em geral, ocorrem quando não existe um entendimento por parte de todos os membros da família de que aquela é a melhor solução. Sim. Quando a gente tem um cônjuge que cedeu porque está esgotado, mas aí um filho que participa mais ativamente do processo e que acaba fazendo um gerenciamento, né, do cuidado com escala de cuidadores e fica mais disponível, aquele filho, inclusive, percebe mais o sofrimento do pai ou da mãe no processo de cuidado. E aí tem um outro filho que participa menos que, não, acho que não, botar o pai numa clínica, botar a mãe numa clínica, onde já se viu. Tá? Então a gente tem que amarrar bem isso, tem que trazer a família para perto da gente e conquistar a confiança deles no dia a dia. É um trabalho que a gente vai fazendo de uma forma muito sutil e que as pessoas começam a perceber a mudança e a melhora e aí começam a se dar conta. E muitas famílias acabam vindo até a gente alguns meses ou anos depois, dizendo, por que eu não tomei essa decisão antes? Sim. Mas não tem como adivinhar, né? Assim como a decisão ela não é irrevogável. A pessoa pode dar esse passo
e pode voltar atrás. Daqui a pouco está num Claro. momento difícil, a configuração familiar tá complicada, mas alguém está disposto. Então, eu já vi situações como assim, os filhos fazem um revezamento, ficam um tempo a cargo de um, depois o outro assume, e assim vão se revezando. Chega um momento em que, talvez na impossibilidade de alguém assumir o cuidado, entra a instituição como um suporte. Mas é importante que a gente não trate ela como um substituto. É uma parceria, e isso facilita a tomada de decisão. Porque no imaginário das pessoas, institucionalizar é abandonar. Muito pelo contrário. É Quem procura uma terceirizar o instituição... cuidado, né? Exato. Quem procura uma instituição com perfil comprometido, ela está fazendo uma parceria, está profissionalizando o cuidado e podendo ficar com a parte boa, que é ser filho, ser esposa, marido, ser neto. Então, sai a carga pesada do cuidado, a rotina, e entra a possibilidade de fazer um papel de, inclusive, poder curtir mais aquele teu familiar. Né? Nos teus vídeos e nos teus relatos dá para ver que tu tinha essa capacidade de curtir, de dar risada com a tua avó. Então, o papel de quem cuida também tem que ser esse. Mas quando tu está sobrecarregado com as outras tarefas, tu acaba priorizando o cuidado. Então, é inevitável, né? E quais costumam ser... Bom, a gente já viu aqui na conversa que as famílias buscam o residencial, em suma, naquele momento de cansaço extremo, já com os cuidados cotidianos, do limite já. Você consegue ajustar as expectativas? Porque eu imagino que as expectativas da família nesse momento sejam imensas, né? E muitas vezes não batem com a realidade, não condizem. Como é que você... Tá me vendo? Quais são as principais expectativas que tu observas? E como que tu, como diretor médico da instituição, tu consegue gerenciar essas expectativas para ajustá-las, né, a uma realidade um pouco mais condizente? A gente costuma ter um período que a gente chama de adaptação, que são as primeiras 4 semanas, em que a equipe vai conhecer aquele paciente e vai entender quem ele é de fato. Né? Quando a gente assume a missão de cuidar do familiar de alguém, a gente tem que olhar todos os prismas. Eu comento que a nossa estrutura assistencial ela é muito capilarizada. Ela passa pelo técnico de enfermagem que está lá fazendo a troca da fralda, o banho, os cuidados de higiene básico. Aí eles são supervisionados por uma enfermeira que orienta o trabalho deles e supervisiona. Assim, esse contato com do médico com a enfermeira, ele é muito, muito próximo. A minha enfermeira eu digo, não é nem meu braço direito, ela é meus 2 braços, né? Porque ela está muito mais presente no dia a dia e está vendo os hóspedes quando eles estão no banho, para ver se tem alguma lesão de pele, para se antecipar. A gente trabalha muito no caráter preventivo e não só de correr atrás quando o problema já está instituído. E essa estrutura da equipe, ela passa por uma fisioterapeuta super dedicada, que é especializada no cuidado de idosos, que consegue tanto reabilitar aqueles que eventualmente acabam vindo para morar conosco porque tiveram um evento traumático, caíram, quebraram o colo do fêmur, fizeram uma cirurgia e estão ali se reabilitando para voltar a caminhar e eventualmente até retomar a sua vida em casa com alguma autonomia. Então tem esse aspecto, a gente tem pacientes de longa permanência e a gente também trabalha com reabilitação. Isso mostra, inclusive, para a equipe que o nosso trabalho ele é capaz não só de cuidar das pessoas que estão com prognóstico já definido, né, que tem uma demência ou que tem um quadro neurológico progressivo, mas também de pessoas que podem e têm condições de voltarem a ter uma vida ativa. E essa equipe trabalha, eu não digo nem, é uma das exigências hoje que se faz de uma instituição de bom padrão ter uma equipe multidisciplinar. Eu digo mais, a nossa equipe, além de multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Ela faz com que cada profissional traga a sua visão, né, daquele hóspede, seja nutricionista que está cuidando da parte do peso, da parte motora com a fisioterapia. A nossa terapeuta ocupacional, a Dani, ela faz um trabalho incrível
de estímulo cognitivo, estímulo motor, motricidade fina, mas também ela é capaz de integrar os hóspedes, né? As nossas duas casas, elas trabalham de uma forma mais exclusiva, assim, nós temos um limite de 16 hóspedes por casa, então elas são como se fossem repúblicas de idosos. Eles têm a sua privacidade nos seus quartos, mas eles têm áreas de convivência, a sala, a copa, onde eles fazem as refeições juntos, onde eles são estimulados a conversarem, e isso muitas vezes muda o prognóstico, inclusive de uma doença neurodegenerativa como a demência, em que o paciente fica em casa sendo cuidado por um cuidador, ou uma escala de cuidadores que se revezam, que tiram ele da cama, botam ele na sala para ver TV, estimulam um pouco. Aquilo vai fazendo com que o idoso vá murchando do ponto de vista cognitivo e funcional. Quando tu tem um ambiente onde ele é integrado, onde ele se vê parte do processo, aí nós temos atividades em que a terapeuta ocupacional, junto com a nutricionista, fazem uma receita e eles participam do processo de produzir o bolo ou as brusquetas que vão ser servidas depois no lanche que eles vão fazer à tarde. Legal. Então, para que eles vejam sentido, né, no que eles estão fazendo ali. Sim, eles têm um propósito, eles não estão ali simplesmente pelo fato de serem cuidados por alguém, mas eles têm um propósito na casa, eles têm alguma função, né? Isso é tão legal, isso faz tanta diferença. Exatamente. E especificamente falando das demências, tá? E aí a gente entra um pouquinho também na experiência que eu tive com a minha avó. Eu não sabia exatamente qual era a indicação, porque a gente está acostumado com a visão que o brasileiro tem de demências. A partir do diagnóstico de Alzheimer, você não pode mais tomar conta da sua vida, você não pode mais fazer nenhuma decisão, e é essa imagem que todo mundo tem. Cada vez mais a gente consegue receber esse diagnóstico em um tempo mais oportuno para fazer as decisões que vão impactar na sua própria vida, né? Claro. Discutir com a sua família o que você espera do futuro. Cada vez mais, conforme a ciência avança e também a sociedade vai entendendo o que é a demência, a gente vai buscando esse diagnóstico mais cedo. E cai por terra essa imagem de que não, que a partir do diagnóstico a pessoa não pode mais tomar nenhuma decisão, a partir do diagnóstico a pessoa morre para a sociedade, né? E morre dentro daquela família também, e passa a ser responsabilidade de alguém. Então, dentro desse contexto de uma demência, qual é a indicação? Qual é a hora de levar para um residencial geriátrico? Eu sei que não existe uma receita de bolo, nem a gente está procurando uma aqui. Mas talvez alguns sinais que denotem, talvez essa transição de cuidados seja necessário e vale a pena considerar a partir de então. Uhum. Assim, Fernando, a literatura diz que um paciente, a partir do momento que ele é diagnosticado com demência, isso aumenta em 150 vezes a chance dele vir a ser cuidado numa instituição. Olha que impacto, né? E realmente, se a gente for olhar as estatísticas das instituições, eu diria que tranquilamente acima de 90% dos pacientes têm algum grau de demência. As demências são várias, né? A demência vascular, a de Alzheimer, que é a mais conhecida, em torno de 50%, frontotemporal. Então, dentro, né, desse espectro das demências ou dos déficits cognitivos, tem fases. Tá? Essa fase mais inicial é uma fase em que a gente tem que estimular ao máximo o paciente para que ele retarde as perdas dentro do que é possível da evolução do quadro. À medida em que as alterações vão se dando, e aí entram as alterações comportamentais, eu acompanhei outra live da Hope sobre as festas de final de ano e as questões, né, comportamentais. Isso, dentro da família, tem um impacto. Tá? E aí entra um pouco essa pergunta da indicação. Talvez a palavra mais correta não seja indicação, porque eu muitas vezes sou questionado, né, pelas famílias. Doutor, o senhor indica a institucionalização? Eu disse, eu não indico. Tá? Eu faço um diagnóstico de capacidade de cuidado versus demanda. E se essa balança está pendendo muito para um lado, se a capacidade de cuidado é boa e a demanda ainda é pequena, faz sentido ficar em casa. Mas à medida em que essa balança vai se invertendo, e isso vai acontecendo com o avanço do quadro demencial, vai ter um momento em que vai ter o ponto de inflexão ali, vai ter um momento em que essas duas variáveis
elas vão ter o peso para um lado e aí isso vai levar. Então, depende muito da tolerância de cada família para esse tipo de questão. Tem pessoas que já numa fase mais inicial, quando começa a ter alteração de comportamento, e aí dentro das demências, por exemplo, uma demência frontotemporal, em que a pessoa fica mais hipersexualizada, que usa um vocabulário que não costumava usar, fala palavrões, isso gera um certo constrangimento, e aí aquela coisa né, de ter convívio social já fica mais limitado, e aí cada família sabe qual é o seu ponto de isso ser tolerável ou não. Em geral, a gente vê que para buscar a instituição, muitas vezes a estrutura de cuidado ela não dá conta da demanda daquela fase da doença, independente de qual seja. Mas quanto mais avançada a doença, maior a tendência a institucionalizar. Então, aí por isso que a gente vê que geralmente quadros mais graves, isso é uma coisa cultural, né? Em outros lugares a gente já consegue ter já nos estágios iniciais uma estrutura que preserva, né, algumas questões de autonomia, né? Países europeus já têm mais isso, já estão trabalhando mais nessa linha, né? Nós tivemos alguns comentários aqui, algumas perguntas também, alguns hóspedes, inclusive, familiares de hóspedes do Monte Castelo, falando o quão satisfeitos Legal. eles estão com o atendimento. Acho que é um feedback bacana. E tivemos uma pergunta da Neuza também: como costumam ser os casos onde o paciente participa dessa decisão? Isso acontece desde o início do processo, de repente desde o diagnóstico, ou até mesmo antes disso, em uma conversa com a família, sem nem haver um diagnóstico de demência? Como é que funciona esse timing? Isso a gente na prática vê que alguns pacientes mais, digamos, que têm um papel mais central na família, que ainda gerenciam a sua vida, quando do diagnóstico, se dão conta da importância de se posicionarem, tá? Porque entendem o prognóstico e conseguem fazer esse planejamento de médio e longo prazo. E aí sim expressam para a família o desejo de que, quando chegar o momento em que ele se tornar um fardo, digamos assim, que o cuidado dele exigir muito da família, de que se procure uma instituição. Isso não é a regra, tá? Mas eu tenho visto isso com mais frequência à medida em que as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, trazer para as famílias, né, desmistificar algumas coisas e falar de assuntos que não são fáceis, né, mas que são muito necessários. E falar sobre isso precocemente, expressar isso para a família, né? Todo mundo tem um pai, uma mãe que já estão aí na faixa, né, dos 60, 70. Isso está acontecendo numa velocidade muito grande. A gente fala aqui, né, dos conceitos europeus, americanos. A Europa passou por um processo de envelhecimento muito antes da gente e teve mais tempo para se planejar. A gente está passando por um processo de envelhecimento de uma forma muito rápida. E isso exige que a gente comece a pensar nisso com alguma urgência, porque em 10 anos a gente vai praticamente dobrar o número de pessoas, a gente está prestes a fazer a troca da nossa pirâmide, aquela pirâmide que, né, muitos estudaram na escola, que era larga embaixo e estreita em cima, já virou o que era europeia e agora está a caminho de se inverter, né? Exato. Doutor Nicolete, você comentou sobre os comportamentos, até puxou aquela live que vocês podem também conferir no Instagram da Hope, tá lá salva, a live sobre passando o Natal com a demência, as festas de final de ano. E o comportamento, ele é talvez a parte mais desafiadora de cuidar de alguém dentro de casa, com um diagnóstico como Alzheimer ou a demência frontotemporal, né? Como que vocês conseguem mergulhar mais profundamente na biografia desses hóspedes de vocês, os residentes, para entender quais são os gatilhos para cada comportamento? Porque a gente sabe que nem tudo é um comprimido e a gente precisa conhecer aquela história para que a gente possa gerenciar de uma maneira psicossocial tudo o que está acontecendo, talvez uma alteração no ambiente, talvez a forma de se conectar com aquela pessoa, para entender se é um som que ela não gosta, se é o abraço, é o toque.
como que vocês fazem essa entrevista com a família para mergulhar de fato na história dessas pessoas? Esse processo de adaptação que a gente considera aí o primeiro mês, as primeiras 4 semanas, em geral a gente sugere que a pessoa que era responsável pelo cuidado em domicílio, ela tem uma participação bem ativa na rotina diária para que a gente possa extrair dela essas informações. A família ou o cuidador que já está, né, prestando esse cuidado em domicílio há mais tempo, fica sendo uma figura de referência, né, para o próprio hóspede, que muda o ambiente. Isso a gente tem que falar que a mudança de casa para uma instituição, ela pode desencadear em pacientes com demência processos de agitação psicomotora, desorientação, que a gente chama de delírio, né, flutuação do nível de consciência ao longo do dia, e isso a gente consegue prevenir com algumas medidas ambientais e comportamentais. Uma delas é ter essa figura de referência, que vai ser o rosto conhecido, seja a esposa, que era a pessoa que estava mais envolvida com o cuidado, seja um filho que assumiu esse cuidado mais próximo, seja um cuidador que já está fazendo essa função há mais tempo. Outra coisa que a gente sempre pede é que tragam objetos pessoais da pessoa para que a gente complemente, digamos assim, a decoração do quarto com fotografias, uma mesa de cabeceira, coisas que tenham significado, um relógio para que ele tenha essa orientação temporoespacial, né? E que isso possa gerar ancoragens para que ele possa ter essas referências e não se sentir tão alheio àquilo que está ao redor dele. Isso funciona mais ou menos com cada hóspede. Quadros de agressividade, às vezes, precisam de uma intervenção farmacológica, mas muitas vezes a gente consegue minimizar muito o uso de medicação adotando essa abordagem ambiental com a participação ativa da família. E aí cabe à equipe, como eu digo assim, a nossa função é conquistar o hóspede. Conquistá-lo no sentido de que ele vá se sentindo progressivamente mais à vontade, tá? Que ele participe das atividades de forma voluntária, tá? E que a gente possa inseri-lo no nosso contexto, na nossa rotina. Então, aí passa muito pelo trabalho da equipe, tá? Que envolve as sessões de fisioterapia, que são sessões lá de 40, 45 minutos, em que o corpo está sendo movimentado, mas a conversa não para. Então ali vem muitas histórias, aí a fisioterapeuta vem e me conta, tu sabia que o seu fulano foi, não sei o que, uma história de vida que a gente muitas vezes no primeiro contato não tem como extrair tudo, a gente sabe a profissão, a gente faz, né, uma admissão lá, padrão, com as informações principais, mas é ao longo desse período de adaptação que a gente vai coletando essas informações, e essa pessoa que vem junto vai passar para as técnicas de enfermagem, para a enfermeira, assim, olha, ele fica muito angustiado e agitado quando o jato de água no banho vem direto no rosto dele. Então nós temos que dar banho de chuveirinho, começando a lavar os pés, e aí vem subindo, para que aquilo não gere aquela reação ruim que ele tem. Então isso é fruto de um trabalho muito minucioso, a gente consegue, com um número reduzido de hóspedes, inclusive, dar atenção para a parte das preferências alimentares, mais do que simplesmente prescrever lá uma dieta para diabetes ou intolerância a isso, intolerância àquilo, a gente consegue entender o que teve significado na vida daquela pessoa e muitas vezes até tem uma sonda para uma alimentação interal, mas a gente trabalha com a fonoaudióloga no sentido de reabilitar um pouco a deglutição para que ele possa ter prazer pela via oral, para que ele possa comer coisas que ele gostava. Então, é o pudim que alguém fazia e aí alguém traz aquele pudim especialmente para aquele momento. Ele vai ser alimentado, né, pela fono para ter aquela memória afetiva. E isso se dá no dia a dia. A gente faz questão de ter em cada uma das casas uma cozinheira que produza comida todos os dias ali. Então chega 11, 11h30, começa aquele cheirinho. Então isso já vai abrindo o apetite deles, já vai fazendo com que eles saiam do quarto e vão para a copa. Então isso é uma coisa que realmente assim, a gente brinca com as famílias assim, vocês
É como, para a família, muitas vezes, é como para os pais é deixar a criança numa escola, numa Na escolinha. creche. Sofrem muito mais do que a própria criança, né? Os pais sofrem mais do que a própria criança. E às vezes com o idoso é assim, a tomada de decisão é difícil, tem muita ambivalência, tem muita culpa, né, de terceirizar o cuidado, mas à medida em que a gente consegue inserir e compartilhar essa responsabilidade com eles, a coisa vai ficando nítida que o cuidado mais amplo, né, num ambiente onde ele é mais estimulado, em geral, traz benefícios. E a família, vendo esses benefícios, acaba se dando conta que está tudo certo, é isso aí, agora a gente vai, né, poder fazer a nossa parte, que é vir aqui conversar, que é ir lá tomar um café da tarde, né, eventualmente marca e a gente, né, marca assim, hoje eu vou almoçar com o pai. Então vai lá no horário de almoço, ao invés de visitar no fim do turno, vai almoçar com o pai e com a mãe, senta lá, come com ele, conversa. Então, a gente vai fazendo essa aproximação para que não seja um rompimento, e sim uma parceria. Legal. A Regina, nós temos vários comentários aqui. O pessoal tá bem falante hoje. A Regina comentou que levou objetos pessoais do pai dela para a clínica quando foi a hora. Nós tivemos um comentário também da Gé dizendo que perdeu o avô dela, mas que com Alzheimer, mas que foi muito importante tê-lo em casa pelo máximo que eles puderam. Uma outra senhora também comentou: a minha mãe quer ir para a clínica, mas a minha irmã não deixa. Acho que esses dilemas familiares são bem comuns, né? Sabe que, doutora Nicolete, quando eu cuidava da minha avó, eu pensava, puxa vida, eu sou filho único e eu vou cuidar dos meus pais sozinhos, isso é uma encrenca, vou ter que fazer tudo por conta própria. Conforme eu fui trabalhando com o envelhecimento, mais especificamente com as demências, eu vi que, pelo menos as decisões também são minhas e as consequências também são minhas, porque a família é complicado também. É ótimo quando a divisão de cuidados é saudável, mas quando não pode ser um problema grande, né? Você percebe isso lá também? Muito, muito, muito. A gente tem famílias que têm um funcionamento muito harmônico e que não só a decisão é consenso, mas a distribuição das tarefas, ou então, assim, vai muito do perfil, né? Tem o filho que é o cara que toma conta da parte administrativa. Aquele que tu pede uma medicação, o cara providencia em seguida, manda entregar, e o outro é mais afetivo, tá? E aí, esses papéis, às vezes, eles se complementam, mas às vezes a gente acaba sendo mediador de conflito, né? Porque eles vêm, na situação de estresse, os conflitos brotam. E aí faz parte do nosso trabalho ter essa sensibilidade de acolher a demanda de cada um. Como eu disse lá no início, cada um vive o seu luto. E para cada um, esse luto tem uma representação, tem uma intensidade. Alguns conseguem, né, vivenciar isso de uma forma mais suave, mais rápida. Outros ficam amargando aquilo por mais tempo. Então, a nossa função também passa, depois que o idoso está adaptado, a dar conta das demandas da família, né, que vão surgindo, e a gente tem que fazer esse papel de mediação. Entender que cada um tem o seu papel e, às vezes, inclusive, promover o diálogo entre membros da família que estão rompidos ou que estão discordando em algum ponto. Porque depois, numa situação mais avançada, em que a gente fala daí de terminalidade, quando a gente aborda a questão dos cuidados paliativos, aí sim a gente tem que ter a família muito em sintonia para que a tomada de decisões depois não passe por uma mudança brusca, assim, de, não, está tudo definido nesse sentido e daqui a pouco chega alguém e, não, vamos fazer tudo diferente. Então, é bem complexo, assim, mas a gente, ao longo desses 9 anos, agora em fevereiro, a Monte Castelo vai fazer 9 anos de operação, já passaram mais de 150 famílias pelas nossas duas instituições. E cada uma é um aprendizado, né? A gente vê situações, chegam para nós situações muito semelhantes, mas cada uma, a partir do momento que a gente começa a se aprofundar nas interações familiares, cada família tem o seu funcionamento. E a gente tem que estar muito atento para poder dar conta dessas demandas bem peculiares, né? Olha, a Alessandra comentou aqui: a família da minha mãe opinou muito no início e deu muito trabalho em me fazer respeitar. Olha só, interessante.
O Anderson também comentou a importância, ele destacou, na verdade, a importância da família e o limite do profissional em buscar, entender e agir de acordo com a especificidade daquela pessoa. Então, claro, né? Novamente, a gente volta àquele ponto, o residencial e nenhum outro modelo de cuidado substitui a família, né? A família tem que estar presente em todos os momentos, não é terceirizar o cuidado, é profissionalizar o cuidado, como tu mesmo disseste, mas a parte afetiva, a família tem que estar presente, né, em todos os estágios. E quando a gente fala dessa transição de casa, a mudança de endereço, né, que eu falo, de casa para o residencial geriátrico, a gente pode fazer de uma forma mais lenta essa transição? Precisa ser da noite para o dia ou de repente, não sei, ela vai jantar hoje lá, amanhã ela vai passar o dia, tem como fazer? Alguém faz dessa forma? A gente contraindica. Na verdade, as pessoas têm essa tendência a pensar que ir aos poucos, ou passar, passa o dia, dorme em casa. Isso, para um paciente que tem algum grau de demência, isso é extremamente desorganizador. Porque a partir do momento que tu não sinaliza claramente onde é que é o lugar onde ele vai passar a ficar, qual vai ser a rotina dele, cria, né, uma confusão e ele pode eventualmente ter um quadro de agitação maior. Então, a gente sempre orienta que, idealmente, possa acontecer uma transição anterior. Assim, eu tenho pacientes que eu já visito em casa que a gente vai abordando a questão antecipadamente. Já tem uma estrutura de cuidado, aí a gente aborda com ele essa questão de e muitos usam o argumento assim, nós vamos lá para passar uma temporada. Nós vamos lá para fazer um processo de reabilitação, para a pessoa ficar mais forte, para a senhora, né, voltar a ter mais energia, mais vitalidade, e aí fazem essa transição de uma forma mais sutil. Também, a gente procura sempre falar de forma muito franca, assim. As famílias têm muito receio de dizer para o paciente, para o hóspede, né, que estão tomando a decisão. E, às vezes, querem que a gente assuma, né, essa responsabilidade. E o ideal é que a gente sempre encoraja a família a dizer para o idoso, mesmo que ele fique contrariado num primeiro momento, a dizer para ele que aquela decisão foi tomada em função de todo um contexto. Se ele puder participar dessa tomada de decisão, ótimo. Se a família chegou a esse consenso, é importante informar ele de forma clara. Isso às vezes tem que ser retomado, às vezes uma vez por turno ou diariamente, até que a coisa se decante, digamos assim, na memória, porque pacientes com demência têm dificuldade com memória recente. Então, é o que eu digo assim, quando perguntasse antes assim, qual é a indicação? Mas uma coisa que para mim é simbólica, e eu digo isso para as famílias, é assim, quando o paciente está na própria casa pedindo para ir para casa, é um sinal de que ele já não reconhece mais aquele ambiente, mesmo Sim. que seja o apartamento, a casa onde ele mora há 30 anos. Às vezes, a memória remota que está preservada no Alzheimer, ela vai evocar aquela casa da infância, uma casa onde ele morava com os pais quando era pequeno, às vezes no interior. Então, nunca vai ser aquela casa. Então, ele vai estar no residencial pedindo para ir para casa, ele vai estar em casa pedindo para ir para casa, e isso às vezes é uma fase da doença, né? Então, eu digo que isso ajuda às vezes, porque todo mundo quer ficar em casa preferencialmente, e eu não discordo, acho que isso é o principal. Mas quando a pessoa está em casa e pede para ir para casa, talvez seja um sinal de que, né, não vai ser tão... A quebra não vai ser tão importante assim, essa mudança do ambiente pro hóspede. Assim como ele já não está mais reconhecendo aquele ambiente, ele vai acabar reconhecendo como a nova casa dele, Sim. o ambiente onde ele vai ser inserido e que ele vai acabar se integrando. É quando a casa ela deixa de ser o lar, né? A gente percebe isso. Eu percebi isso com a minha avó, quando ela se sentiu um corpo estranho dentro de um espaço físico. Ela não se via mais como parte daquela casa. Tudo na memória dela remetia à casa da infância, que se ela fechasse os olhos, ela descreveria a casa nos mínimos detalhes, como ela não o faria antes do diagnóstico, inclusive. Incrível. Parece que se coloca uma lupa naquele cenário e ela consegue ver cada detalhe. E aí aquele ambiente deixa de ser o lar, passa a ser um hotel, uma casa,
mas não é o lar. Isso é uma dica bem importante que tu deste agora. E aí a E importância das memórias afetivas, né? De tu ter Sim. a coisa que gosta de comer, que lembra a infância. Quando eu era jovem eu comi isso aqui lá na minha cidade do interior e tem uma lembrança afetiva. Essas coisas, o cheiro, os móveis, um móvel antigo que era dessa casa eventualmente, então que simboliza essa fase da vida. Então, acho que tem que respeitar isso também. As famílias têm que entender que mais do que simplesmente tirar o idoso do seu ambiente e botar ele numa instituição, tem que fazer essa transição de uma forma em que ele sofra o mínimo possível, mas ele sente o sofrimento da família. Muitas vezes o paciente Sim. demenciado ele se expressa mal verbalmente, mas a sensibilidade dele está extremamente aguçada. E toda essa angústia, essa culpa da família acaba refletindo no hóspede e ele sente aquilo de uma forma que ele não consegue verbalizar. Então isso gera angústia, agitação. Então a calma da família acalma o paciente. Ótimo. E fundamental também que essas informações, se já forem notórias, como tal cheiro desperta uma memória bacana, a tal música foi a música do casamento. Todas essas informações são fundamentais para quem está fazendo essa transição de cuidado, para levar também para a equipe que vai ficar no cotidiano daquele idoso, para que eles possam saber, bom, em qualquer gatilho emocional, isso pode suavizar tal comportamento. Isso é importante, né? E essas decisões, porque muitas vezes não é a opção da pessoa ir para o residencial geriátrico, mas agora que está inserida nesse contexto, qual é o limite de autonomia que essa pessoa tem? Tudo bem que ela não possa abrir a porta da frente e sair e caminhar para onde ela quiser, por uma questão de segurança, mas ela pode decidir comer a hora que ela quiser, ela pode decidir talvez pular o banho. Qual é o limite da autonomia que essas pessoas têm dentro do residencial geriátrico? Rotina é extremamente organizadora, especialmente para pacientes demenciados, assim como para as crianças na escola, ter uma rotina é importante. Mas cabe a nós entendermos dentro da rotina daquela pessoa como é que a gente pode adaptar. Tem pessoas que preferem tomar banho assim que acordam. Tá? A primeira coisa, quero tomar um banho, me sinto bem tomando banho de manhã. Tem pessoas que não gostam. O banho sempre é uma polêmica, né? Sim. E aí, assim, tem pessoas que preferem tomar banho à noite. Então, a gente procura ouvir o paciente, porque, assim, ele já está numa condição de dependência, parcial ou quase total. A gente tem que valorizar muito essa autonomia, porque as poucas coisas que ele pode decidir são esses detalhes da rotina dele. Claro, não escovar os dentes não é uma opção. Mas, assim, se ele quer iniciar escovando e depois alguém revisa, tudo bem. A gente sempre trabalha no sentido de manutenção da autonomia. A nossa terapeuta ocupacional, a nossa físio, faz um trabalho fantástico em relação a isso. A gente está adaptado para que ele consiga ele mesmo levar a comida à boca pelo maior tempo possível. Aí entra a fono junto, avaliando o risco, né, de broncoaspirar, de eventualmente, quando progride para uma disfagia, ajustar a consistência do alimento para não ter resíduo. Então, esse é um trabalho muito de dia a dia, muito de estar acompanhando e adaptando o ambiente ao idoso. Eu brinco com as famílias, assim, aqui não é quartel, a gente não entra aqui, tem que seguir as regras, né, que já estão impostas. A gente, à medida em que vai conhecendo o hóspede, a gente tem que tentar criar um ambiente que para ele seja agradável, mas também tem que dar alguns limites. Assim, não dá para um dia na semana querer enforcar o banho, ou como algumas assim, eu tomo banho, mas eu não quero lavar o cabelo. Né? Tudo bem, hoje a gente pode não lavar o cabelo. E aí a gente vai fazendo negociações. E essas negociações mantêm, de certa forma, a autonomia deles, porque essa barganha mostra que eles ainda conseguem se reger, né? se definir. Não, Tá nos isso eu pequenos gosto, detalhes, isso eu não né? gosto. Exato. Nesse contexto de perda de capacidade funcional, qualquer pequena opinião ou participação nesse contexto dá para eles uma sensação muito positiva, né? De estarem, né, podendo decidir alguma coisa em relação à rotina deles. Isso a gente estimula bastante lá. E se tu puderes dar algumas dicas para quem está achando que já chegou no limite ou que não quer chegar no limite, quer buscar por um cuidado profissionalizado antes desse limite,
quais são as orientações para buscar um residencial? Aqui que eu tenho que estar atento, o que eu tenho que prestar atenção, quais são as informações que eu tenho que, de fato, isso é muito importante. Acho que tem que buscar referências, né? Indicações sempre têm valor, né? Sejam boas indicações ou más indicações, né? E a partir daí procurar conhecer. Acho que visita agendada é uma coisa meio fácil de manipular, assim, porque aí Sim. quando vai receber uma visita, nem em casa, a gente ajeita a sala, deixa tudo Você organizado. arruma tudo, maquia tudo, né? Exato. Então, assim, atenção para pequenos detalhes, limpeza, odor. Odor é muito importante. Um ambiente com cheiro desagradável, com cheiro de urina, ele denota que o cuidado não é adequado, que as trocas não são feitas, né, de acordo com o necessário. Então, tem que visitar, saber qual é a constituição da equipe assistencial, né? Eu falei muito da nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe bem ampla, bem completa. Nem todos os residenciais geriátricos contam com tantos profissionais, mas esse é o nosso estilo de trabalho. Então, procurar ver se a necessidade do hóspede, e às vezes o hóspede ele precisa de conforto e ele não vai se beneficiar tanto de uma atividade lúdica ou de interação, porque ele já está numa fase muito avançada, em que a percepção dele do meio já está muito restrita. E outra coisa importante é a proporção de cuidadores ou técnicos de enfermagem por hóspede. Não tem como uma pessoa cuidar bem de 15, 20 hóspedes, que a gente vê, infelizmente, na realidade de muitas geriatrias aqui em Porto Alegre, que já é uma realidade privilegiada em relação ao resto do país. Então, a gente trabalha com um número limite de 5 hóspedes por técnico, que já é apertado dependendo da demanda de cada hóspede. A gente procura rodar as escalas de forma que hóspedes que têm um grau maior de dependência sejam distribuídos nas escalas, para que alguns banhos eles não precisam ser dados, eles podem ser somente supervisionados. Então a gente distribui dessa forma. Mas isso é importante, perguntar assim, com quantos hóspedes tem? E com quantos técnicos vocês atendem? Isso já é um ótimo indicador. Então, a gente trabalha dentro dessa lógica, assim. E todo residencial tem um médico, ou isso é uma opção, ou existe alguma categoria? Não, na verdade, a legislação não é muito clara em relação a isso, tá? Não há exigência do profissional médico, tá? A maioria tem, e o que muda é a frequência com que o médico vai e o papel que ele exerce dentro da instituição. Eu já trabalhei em outras geriatrias antes, né, de fundar e de idealizar a Monte Castelo, e parte do projeto da Monte Castelo surgiu a partir da minha percepção de que lugares onde eu trabalhei como médico prestavam um cuidado insuficiente, e eu não me sentia confortável de indicar esses lugares. Interessante. Né? Então, eu trabalho muito nessa lógica do cuidado muito próximo e personalizado, porque eu não vejo como tu fazer um bom cuidado num volume muito grande. Tá? Eu tenho que saber o nome e o sobrenome dos pacientes, eu tenho que saber o nome dos filhos. Eu não posso, o vozinho, a vozinha, isso já denota uma coisa que não é personalizado, eles não sabem quem é aquela pessoa. Tá? Então, acho que é uma dica também, de saber como é que se trabalha. O número de hóspedes tem um limite físico, tá? Não adianta, não. E a gente lá faz muita questão de que as nossas instituições elas tenham cara de casa, tá? Não de clínica, nem de hospital. Não é um corredor com uma porta para cá, uma porta para lá, uma porta... Não, é uma casa, tem uma sala de estar, às vezes a gente abre, integra tudo. Então, a copa é meio junto com a cozinha, de forma que a gente consiga mantê-los no ambiente coletivo, supervisionando, acompanhando, mantendo, né, o cuidado no dia a dia, mas que tem a cara de casa. O cheiro vem da cozinha, como em casa, os quartos têm uma configuração, a suíte está ali, mas a gente procura fazer com que eles se sintam realmente morando numa república, em que eles têm o quarto, a privacidade deles ali no quarto, aquele espaço,
mas a gente sempre está estimulando eles para que fiquem nas partes sociais da casa, para que a gente possa estar estimulando e sempre interagindo. E aí se criam relações muito bonitas, né? Pacientes que estavam lá sozinhas, deprimidas em casa, já com déficit cognitivo, porque a depressão também agrava a questão cognitiva. Muitas vezes o paciente que está em tese demenciado, né, o senil, quando ele é estimulado, quando ele volta para um ambiente onde ele recebe estímulo, onde ele interage, e um quadro depressivo eventualmente é tratado com medicação, aquela pseudodemência some e a pessoa volta a interagir num nível muito satisfatório, né? Retoma alguns hábitos, algumas que trabalhavam com crochê e tricô já tinham abandonado porque as mãos doíam e tal. A gente faz um trabalho de reabilitação e permite que elas voltem a produzir. Então, eu tenho colchas dos meus filhos pequenos que foram feitas por hóspedes lá da Monte Castelo. Legal. Então, isso é uma coisa de valorizar, né, as capacidades de cada um. Presente legal. A Cris disse, deixem gravada. Sim, a live vai ficar gravada aqui no perfil, assim como todas as outras. E toda quinta-feira a gente vai abordar uma temática diferente dentro desse universo das demências. Então não percam, toda quinta-feira às 19h30. Doutor Nicoletti, eu não quero deixar de te perguntar, a gente tem ainda 3 minutinhos de live. Qual é a tua expectativa para o futuro dentro desse contexto de residenciais? O que tu já viu que está acontecendo no exterior, o movimento que tu percebes que está para vir para o Brasil, ou que a gente está tentando adotar aqui em território brasileiro? O que tu esperas para esse cenário? Eu não tenho muita esperança no curto prazo, assim, mas eu olhando modelos do exterior, uma coisa que me agrada muito são modelos híbridos, tá? Em que a gente possa, com mais conhecimento, e informação, fazer com que as pessoas consigam se organizar mais precocemente para essa fase da vida. E, eventualmente, com a diminuição das famílias, a diminuição do espaço físico em que elas ocupam nas grandes cidades urbanizadas onde a gente vive hoje, que elas possam se organizar para fazer essa transição de uma forma mais natural e planejada. Tá? Mesmo que num quadro inicial de dependência, elas já possam ir para uma instituição que tenha escalonamento de graus de dependência e que elas possam receber assistência, porque a gente percebe que quando isso é feito precocemente, o período, mesmo com um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, como a demência, quando a gente faz uma intervenção precoce, a gente consegue prevenir o avanço dessa doença. Muito mais até do que as medicações que hoje estão disponíveis no mercado. Tá? Então, fazer uma intervenção precoce e estar num ambiente adaptado, de forma voluntária, de forma planejada, acho que é a melhor opção pensando no futuro, assim. Então, eu vejo com bons olhos instituições híbridas. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, existem condomínios onde os idosos que já estão sem os filhos em casa, ou que os filhos vão para a universidade, eles vão para áreas, loteamentos, digamos assim, onde eles têm lá a sua casa, têm as suas atividades, e dentro dessa área existe lá um hospice, uma instituição onde elas podem ser atendidas e que, eventualmente, na situação de ficarem mais dependentes ou precisarem de um apoio técnico, elas vão encontrar ali em graus diferentes de necessidade. Isso ajuda a organizar melhor as coisas e postergar a dependência, que acho que é o nosso objetivo principal. Sabe que eu tive a oportunidade de passar um dia inteiro em um Century Village, lá na Flórida, dirigindo, conversando com as pessoas, caminhando, e é impressionante o que eles fazem. Eles juntam dinheiro a vida inteira para poder, em sua velhice, viver dentro de um espaço como esses, com outros idosos como eles. Eu perguntei a um senhor, ele tinha 99 anos. Eu tenho uma foto com ele, inclusive. Perguntei para ele por que ele havia optado por ir para lá. E a resposta dele foi muito simples, mas me impactou. Ele disse, porque aqui todo mundo tem o meu tempo. E todo mundo anda dentro da minha velocidade. Exatamente. Ninguém está correndo no entorno. Todo mundo tem o mesmo passo. E aquilo, de fato, deve ser muito irritante estar em um espaço onde ninguém te compreende, onde ninguém te aceita, onde as pessoas te apressam o tempo inteiro.
E esse movimento de começar a construir essas moradias híbridas, onde as pessoas se entendem, não há julgamentos no seu entorno, eu acho que é um modelo realmente que esperamos que o Brasil adote muito em breve, mas para que a gente que lá possa, fora de deu fato, certo. chamar o período final da vida de melhor idade, que De é um melhor termo que aqui idade. se usa, mas de fato não é, né? A gente pode trabalhar para transformar a terceira idade na melhor idade. A gente generaliza, né? Como se todos vivessem a melhor idade dentro do mesmo período de suas vidas. Claro. Exato. Doutor Nicolete, muito obrigado pela tua disponibilidade, por abrir esse conhecimento todo para a gente, tua experiência pessoal e profissional. Te agradeço demais. A live, para quem ainda não percebeu, ela vai ficar gravada e você vai lá, acompanhe, porque tem outras lives gravadas de outras semanas com temáticas super interessantes para Muito quem boas, cuida. muito Viu boas. só? Viu só? Tem recomendações para quem cuida de um idoso com demência dentro de casa. E toda quinta-feira, uma nova temática. Então, às 19h30, a gente tem um encontro aqui no Instagram da Hope Neuropsiquiatria. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Fernando, agradecer a Hope pela oportunidade e um recado final, mesmo para quem está nos assistindo, quem ainda não passou por uma situação assim, não julgue as outras famílias, não julgue, porque todo mundo em algum momento vai passar por esse momento, vai ter que tomar essa decisão difícil e a opinião das pessoas, o preconceito, ele atrapalha muito. Então, nunca façam promessas que não poderão ser efetivamente cumpridas e nem julguem os outros por estarem tomando a decisão. Cada um sabe a sua dor e o quanto aquilo está sendo necessário e com certeza está procurando o melhor para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Fico à disposição para a gente conversar sobre outros assuntos em outro momento. Com certeza. Vamos ter uma próxima, não tem dúvidas. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Espero boa vocês noite a quinta-feira todos. que vem. Tchau, tchau.